Vamos orar em favor da Escola de Profetas, entregar ao Senhor as nossas vidas, entregar ao Senhor este propósito, aqueles que estarão participando conosco nessa noite, será para ele e para a glória do Senhor Jesus. Soberano, eterno e maravilhoso Deus, diante da tua presença e da sua manifestação, mais uma vez, Senhor, entramos em tua presença, em teus atos, para lhe pedir que, mais uma vez, nesta noite, aonde podemos ser, ó Pai, um canal teu neste lugar, tanto para aprender e com um aprendizado utilizarmos sobre a nossa vida e sobre a vida de outras pessoas, como também passar algum tipo de experiência e debaixo dessa experiência acrescentar sobre a vida dos demais irmãos. E que neste canal espiritual o Senhor venha estar direcionando, Senhor, a nossa visão conforme a sua vontade e não a nossa vontade. E que teu Espírito reine com profundidade, força, glória e majestade. Quero te louvar, meu Deus, que noites como esta têm sido noites de referências, noites de grandes aprendizados e de liberação, ó Pai, de tudo aquilo que não nos compete mais viver, porque já não nos interessa mais. Por isso, queremos lhe agradecer, porque a cada dia estamos sendo homens e mulheres debaixo de um aprendizado que nos faz crescer, nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz sermos pessoas melhores para cada dia da nossa vida. Por isso, meu Deus, quero te louvar pela evolução espiritual, humana, social, diante da nossa história. Assim eu entrego os teus filhos, entrego este ambiente nas tuas mãos e glorifico a ti com verdade e com profundidade, em teu nome santo. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Queremos retornar, né? Como nós já sabemos aqui na Escola de Profetas, nós temos uma base, mas quando nós entendemos que precisamos aprender um pouco mais, nós nos guiamos diante do que o Espírito tem falado aos nossos corações. E segunda-feira passada, nós falamos sobre a vida segundo o Espírito, né? E muitos versículos ainda ficaram para trás para serem dissertados, falados, e o nome do Senhor ser glorificado. Vamos dar continuidade a esse texto que está em Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao 17. Vamos fazer essa leitura e debaixo dessa leitura iremos conversar entre nós, o Espírito Santo conversará, falará e arrancará de nós a essência do nosso entendimento e esperamos que seja também um acréscimo sobre a nossa vida. Aquele que estará participando, você que está na internet, seja no YouTube ou no Twitchcast, você tem liberdade de estar também aí compartilhando conosco e, se possível, querendo deixar a sua pergunta, nós poderemos fazer ela ainda hoje ou nos dias que seguirão na Escola de Profetas. Sua opinião é muito importante. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos fazer esta leitura novamente e vamos, claro, como eu sempre ensino, a leitura da Bíblia, ela precisa ser lida com propriedade, com espiritualidade e com um senso de detetive. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, quando lemos a palavra, nós precisamos não só interpretar o texto humano, né, o texto gramatical, mas interpretar espiritualmente o que o Espírito quer falar conosco naquele instante. Porque o Espírito ele fala conosco, porque a Bíblia é o único livro que, quando lemos, o autor está presente. Amém? Então diga comigo, a Bíblia
é o único livro que, quando lemos, o autor está presente. Né? Por mais que você tenha tido a oportunidade de conhecer um escritor e ele estivesse no seu lado quando você adquiriu o livro, ele só teve por alguns minutos. Mas aqui na Bíblia, o autor está presente 24 horas por dia quando a gente lê. Né? Isso é gostoso demais. Porque já que a escritura foi divinamente inspirada, então subentende-se que o autor está conosco, né? Porque nós conseguimos sentir a graça do escritor quando lemos a palavra. Vamos ler? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como está enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo pecado mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo de que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? É lindo demais, né? É muito profundo, né? A visão que o escritor aos Romanos, né, entrega à igreja, né, que estava em Roma, né? Só para que a gente entenda que em Roma não tinha a igreja, apenas a igreja tida como igreja católica. Amém? Fica aqui claro apenas uma observação, porque Roma já existia. O cristianismo, ele é pregado em Roma. Então, tira-se a falsa ideia de que o cristianismo começou em Roma por causa da questão papal. Amém, meus irmãos? Como dizem também que a primeira igreja foi a igreja de Roma, a igreja tida como católica, né? Quando, na verdade, a igreja do Senhor já existia muitos e muitos anos antes,
né, por conta do cristianismo. A igreja, ela sofre um processo de reestruturação e aonde o cristianismo ele é massacrado. Amém, meus irmãos? Eu estou contando uma história, essa história muitas vezes não é compreendida dentro da igreja tida como a igreja cristã, evangélica ou protestante, quando na verdade eu tenho uma opinião particular entre essas três denotações, mas eu não vou falar agora, né? Mas já que no meio geral nós conhecemos a igreja como a igreja protestante ou a igreja cristã, ou a igreja chamada primitiva, que essa sim é a igreja que se inicia, que é a igreja primitiva, que é a igreja onde Jesus Cristo está fazendo a sua igreja, né? Onde a igreja de Cristo é fincada, né? Ele, quando chega, ele já existe o povo que adorava a Deus. Então existia o povo judeu que, diante do judaísmo, né, adorava ao Senhor. Então vamos perceber que a igreja chamada Igreja de Roma, até então, a lei regia, né? A gente vai precisar entender que Deus, quando criou a lei, ele cria a lei para parar o ser humano. Ele cria a lei para estabelecer um ponto de vertente, de apoio para o ser humano. Porque o ser humano sem lei, ele não consegue ter uma vida saudável. Nós precisamos de regras. Diga comigo, todo ser humano precisa de regras. Quando não se tem regras, é algo que nós conhecemos como anarquia. O que é um governo anárquico? É um governo que não tem leis, que não estabelece leis. É cada um por si e ninguém por ninguém. Cada um provoca a sua própria lei. Que um dos pontos que existia muito era chamada a lei de Talião. Você já ouviu falar dessa lei de Talião? A lei de Talião ela é muito simples. É aquilo que você já cansou de falar, cansou de ouvir, mas você não sabia que era procedente da lei de Talião. A lei de Talião significa o seguinte, a grosso modo: olho por olho, dente por dente. Se você matou, você morre. Se você feriu, você é ferido. Se você roubou, você é arrancado o seu. Então era dente por dente, olho por olho. Então a lei de Talião ele significa exatamente isso. Só que toda lei ela precisa de regra. Agora você imagina, se isso no final não acabaria se tornando uma anarquia, porque você faria as próprias leis, né? Então a lei ela chega para quê? Para determinar pontos comuns e um freio na humanidade, um freio no ser humano, para que a lei possa ser estabelecida. Tanto que até hoje o Código Civil ele é baseado na Bíblia. Eu não sei se os senhores sabem, mas o que hoje nós vemos ser julgado em qualquer tribunal, principalmente criminal, né, ele é retirado da Bíblia. Por isso que você vê em filmes, por isso você vê em alguns desenhos, ou em qualquer outro tipo de ação judicial, que quem vai a juízo, se for um julgamento muito importante, né, pelo menos que se coloca geralmente, o réu, ou quem vai dar o seu depoimento, ele jura sobre a Bíblia. Não sei se você já viu isso, mas é por conta deste fato, porque ele está jurando sobre um livro que é sagrado, aonde a lei foi retirada desse livro. E se ele faz o juramento sobre a Bíblia, ele agora vai sofrer o julgamento debaixo da Bíblia também. Então é a Bíblia que dá diretriz a um julgamento digno a qualquer um que seja culpado ou que seja inocente. Amém? Então, esse é o princípio que vai reger a igreja e a dificuldade de colocar isso. Por isso que você vai ver em alguns momentos aqui que ele vai dizer o quê? Que nós não estamos debaixo da lei do pecado. Por quê? Porque muitas vezes era compreendido que bastava ter algum perdão por conta da lei, né, que era aplicado sobre a carne, é como se não houvesse um julgamento de Deus. Toda lei aplicada, Deus também julga. Amém? Porque o homem pode aplicar a lei, a carne pode sofrer
inocentação, mas o que vai valer de verdade é o que está contando no Espírito. Então eu falei tudo isso só para você entender a importância desse texto, a importância espiritual, teológica e legal desse texto. E eu iniciei dizendo o seguinte, que existem textos muito importantes na palavra, né? Existem textos muito fundamentais, dentre os quais, quando se fala da lei e quando se fala de viver em espírito, todo texto que fala sobre o espírito ou fala da lei, nós temos que observar. Esses são os mais importantes, porque sempre vai dar uma direção. Diga comigo, direção. Então, toda vez que você lê um texto que vai falar do espírito e da lei, preste atenção. Porque dali você vai tirar ensinamentos para a sua vida espiritual. E dentre esses textos, eu tenho um meu, é particular, eu acho muito, muito importante esse texto, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9, se eu não estou errado, se eu não estou equivocado agora no texto, mas é exatamente isso, onde o próprio apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: eu posso viver prisões como malfeitor, porém a palavra não está presa. Tiago 1,19 é o segundo texto, ou melhor, o segundo seria o que eu acabei de citar, e o primeiro é esse, Tiago 1,19, que na verdade era esse que eu queria citar de fato. Tiago 1,19, que diz o seguinte: que todo ser humano esteja atento, tardio ao falar, tardio ao irar-se e atento ao ouvir. Vamos ler esse texto, para a gente ler o texto na sua parte integral? Abre para mim aí Tiago 1,19. Vamos ler esse texto aí, que eu quero que esse texto seja lido. Eu vou pedir aí, quem achar, pega o microfone e leia para mim, por favor. Tiago 1,19. Se achou, abre aí para mim. É isso aí? Tiago 1,19? Só o 19 mesmo. Vê. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém, irmãos? Então, se você olhar para esse texto, esse versículo, você vai ver que a tua vida pode ser baseada nesse versículo. A tua vida humana, ela pode estar envolvida nesse versículo, que é todo homem esteja atento ao ouvir, tardio ao irar-se e tardio ao falar. Amém? Então, quando a gente olha para esse versículo, nós percebemos o peso e a importância dele na vida espiritual. E quando nós olhamos viver segundo o Espírito, nós vamos alinhar esses dois versículos, essas duas visões, e aí ter uma vida, no mínimo, de excelência. Porque sabemos que o texto mais importante da Bíblia é a morte de Cristo pela salvação dos nossos pecados. Porém, para viver isso, nós temos que viver segundo o Espírito. E aprender que nós temos uma missão, que é irar menos, falar menos e ouvir mais. Atento ao que se diz, ao que se ouve, melhor dizendo. Atento ao que se ouve, e daí você tira um grande aprendizado. Bom, eu tracei aqui uma introdução desse texto. Como nós estamos falando dele desde a semana passada, eu queria agora ouvir você falando sobre esse assunto. O que na sua vida espiritual representa, de que forma você falaria para alguém o que significa viver segundo o Espírito de Deus? O que na sua visão, como você consegue, ou se é muito difícil para você, entender isso? Viver esse tipo de vida. Uma vida que tem uma lei que rege, mas tem um Espírito que vai observar na alma. Porque a lei ela vai ditar o que passa na sua carne, mas o Espírito vai observar o que passa na sua alma. Então, quando a gente diz que Jesus veio para estabelecer a graça é muito pior do que a lei.
Porque a graça, a lei atinge a carne, mas a graça atinge a alma. E o lugar mais feio que nós temos pode estar dentro da alma, e nem sempre está na carne. Porque tem gente que pinta um quadro, mas que não é o que diz ser. Por quê? Porque ele é o que a alma dele é, e não o que ele externamente demonstra. Então, quando a gente olha para esse ângulo, eu queria que você falasse para mim o que esse texto chama atenção em você, se tem algum versículo que nós lemos que chamou atenção e que você gostaria de falar sobre isso. Então, eu queria que você pudesse falar sobre viver segundo o Espírito. Amém? Hoje eu quero ouvir e depois eu vou ver de alguns pontos aqui que eu quero falar com vocês. Mas quero agora ouvir vocês falarem sobre isso. Amém? Então vamos começar aí. Quer falar? Vai começar falando? Então vamos passar aí. Quem gostaria de falar primeiro? Vamos lá? Diante dessa sua colocação, e aí os outros irmãos, por favor, peguem tudo que está sendo dito e eu quero ouvir vocês também. Né? A dinâmica da sua fala, ela tem toda uma coerência. Só que existem algumas falhas e eu preciso consertar elas. Em momento nenhum o ser humano vai viver sem a carne. É impossível. Só que existe um detalhe. Quando a Bíblia fala que o homem ele não pode viver segundo a carne, ele está tentando dizer uma coisa. Aí entra aquela interpretação que você sempre está buscando isso, né? Você até usa uma frase até muito bonita, que eu não lembro agora. A transposição, não é isso? Você fala isso? Então, deixa eu pontuar algo no meio dessa fala sua. Quando a Bíblia diz que o homem não pode viver segundo a carne, não significa que a carne perde campo de ação, ou que ela deixará de existir. Ao contrário. É por isso que a nossa luta, ela não é nem contra a carne, nem contra o sangue. É contra quem? Principados e potestades. Por que a Bíblia diz? Olha, a Bíblia ela é linda, Iraci. Ela é perfeita. Quando você vai falando, aí você vai entendendo por que um versículo vai encaixar com o outro lá na frente que não tem nada a ver. O assunto que você está falando não tem nada a ver com o versículo que eu acabei de dizer, mas tem tudo a ver. Porque a nossa luta não é contra a carne. Na verdade, a nossa luta é contra principados e potestades. E por que a nossa luta nessa hora não é contra a carne? Porque esta carne, a gente não tem como lutar contra ela. Não tem como a gente vencer esta guerra 100%. É uma guerra que não venceremos porque o nosso corpo ele ainda é corruptível. É por isso que a Bíblia diz que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós seremos transformados e a Bíblia faz questão, o autor faz questão de dar a visão que Deus dá a ele e diz o seguinte: e o corpo de corruptível será transformado em um corpo incorruptível. Ou seja, a frase é bonita, mas tem um valor muito forte. E às vezes alguns nem entendem o que isso quer dizer, né? Que o nosso corpo, ele se transformará de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, ou seja, onde a corrupção carnal será impossível de penetrar. Então, o nosso corpo sempre vai ter uma ação ativa. Isso é ponto real, não tem como. Agora, a gente tem que entender que quando nós damos a frase ou falamos, e aí a gente tem que ter a visão do que estamos dizendo. Às vezes parece que estamos dizendo no contexto geral, mas na verdade nós temos que ter a interpretação daquele momento. Eu não vivo na carne, mas isso não quer dizer que a carne não fale. Entende? Viver na carne é não permitir com que a carne seja instrumento da minha perdição, da minha condenação, da minha angústia eterna. Não viver na carne é não permitir com que esta carne, que é corrompida por conta do pecado natural, esta carne, ela não está citando, é onde eu vou pontuar, até para que você ganhe mais objetividade quando você falar sobre esse assunto.
nós não estamos falando de sentimentos, nós não estamos falando apenas de uma dor. A carne que nós estamos citando aqui é exatamente aquilo que nos atrapalha de encontrar com a essência de Deus. Essa carne aqui, ele não está falando apenas dessa carne que nós vemos, mas sim do que essa carne pode provocar no reino dos céus. Então, você vai sofrer, você vai chorar, você vai sentir raiva, você vai sentir ira. A Bíblia é linda quando ela diz: ireis, mas não pequeis. Ele não está dizendo que você não vai irar, ou que é impossível, que é pecado, que você vai para o inferno porque irou. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, a ira é algo normal dentro de um contexto que nós vivemos. Porque nós vivemos diante de um contexto carnal. Então a ira, ela vem, mas ela não pode ganhar espaço na minha consciência. Ou seja, eu me iro, mas não peco. Aonde está o pecado? Pode acontecer em várias situações, e aí sim eu não posso andar segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Aonde isso vai acontecer? É quando eu me iro, mas na minha ira eu não me calei, eu não deixei de falar, eu não deixei de me representar. Porque eu, quando vejo algo errado, eu falo, eu conserto, eu vou ali. Quando eu entendo que é providencial, quando eu entendo por uma... Aí eu vou precisar entender que existem duas capacidades. A capacidade intelectual que eu tenho e a capacidade espiritual que também adquiri. Então eu tenho que aprender a usar as duas coisas. Isso é importante, a gente aprender a usar as duas coisas para um bem comum, né? Não basta apenas usar a capacidade intelectual, porque se eu conheço a minha capacidade de ser espiritual, eu vou analisar se a minha capacidade intelectual e espiritual vai ser benéfica naquilo que eu vou falar. Sendo benéfica, eu vou falar sem problema nenhum. Agora, se ela for dita e me criar mais problema do que solução, aí eu estou vivendo na carne e não no espírito. Então o que a gente vai precisar calcular, e isso é muito importante, porque a sua colocação ela tem sentido, mas ela só precisa ser subdividida. E aí, é claro, aonde entra a escola de profetas. A importância desse culto, porque o que a gente acha de uma forma muito, muito simplória, na verdade, ela abre leque para que a gente cresça ainda mais, porque não é fácil, é complexo. Embora seja fácil dizer, mas é complexo explicar. É complexo você dissertar o que isso realmente significa. Isso vale para todos nós. Porque o que ela colocou, na verdade, é o erro, uns para mais, outros para menos. Porque também é errado, meu irmão e minha irmã, você também se anular. Aprenda uma coisa, o evangelho não é anulação. Diga comigo, o evangelho não é anulação. Não é anulação. Nenhum ser humano deva se anular. Hã? Não entendi. Ah, sim. Ah, tá. Ah, desculpa. O evangelho, ele não faz com que você e eu venhamos nos anular como seres humanos. Isso é lindo. Tanto que se não me falha a memória, é o apóstolo Paulo que deixa isso escrito, mas se não for, me perdoe, ele diz o seguinte, que você não pode criticar o que come legume porque você come carne. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que cada ser humano tem uma particularidade individual. E essa particularidade ela tem que ser respeitada, nunca ser menosprezada. Agora, existem particularidades que podem ser acrescidas, né? Ou pode ser melhorada, ela pode ser alinhada com o evangelho. Então, na verdade, nós estamos num processo de aprendizado que a gente vai se redescobrindo, e eu me lembro da oração que eu fiz no início, e aquela frase me chamou muita atenção ao meu coração, e eu vou usar ela aqui agora novamente, aonde nós estamos aqui para continuar aprendendo e readequando as nossas vidas espirituais conforme o aprendizado. Ou seja, vai ter hora na minha vida que eu vou aprender a ser menos, e vai ter hora na minha vida que eu vou aprender a ser mais. Agora, isso é uma linha tênua, muito, ou seja, é uma linha fina,
que nós temos que aprender a andar por ela. Como dizem por aí que o ódio e o amor andam paralelamente, é uma linha fininha que divide os dois, e de uma certa forma eu até entendo que tem uma certa lógica, porque ora você ama muito e ora você pode odiar muito também, porque embora pareça sentimentos absurdos um do outro, mas eles caminham quase que muito próximos um do outro. Eu acho que é por causa da decepção ou por causa da angústia no meio do caminho, um pode se transformar no outro de uma forma muito rápida, né? Então, essa percepção que nós temos carnal, nós temos que analisar ela também. Então, quando nós não andamos na carne, mas segundo o Espírito, o que o texto ou o que as Escrituras estão dizendo para mim e para você é que a todo tempo eu vou sofrer uma mudança de comportamento. Eu vou estar sempre analisando, por isso que a gente não pode ser retrógrado, ou seja, ficar vivendo de passado, ficar vivendo de experiências passadas. Experiência passada, ela serviu para onde? Para o passado. Porque o que você usou com a irmã A no passado não significa que vai funcionar com a irmã B no futuro. E aí eu fico vendo alguns crentes, né? Vocês sabem, quem não sabe um dia vai ouvir isso, por que eu friso a palavra crente? Porque crente é um estágio muito pequeno diante do que Deus quer na vida do ser humano, que é o que nós estamos ministrando aí sobre essa questão, mas você vai ver muitos crentes usando a fórmula da sua experiência passada para que ela funcione no futuro. Mas isso vai depender de como você pratica, vai depender de como você faz, né? Vai depender de como você observa aquele momento, porque cada momento vai requerer de nós uma análise espiritual. Por isso que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades, porque você vai precisar ter a visão espiritual se há alguma regência espiritual por trás daquele momento. Eu pergunto para você, quantos de nós paramos para pensar nisso na hora que estamos no afã de uma questão? Olha, é muito difícil. Mas esse seria o certo. Essa deveria ser a prática coerente de todos nós. Pelo menos é isso que a Bíblia vai nos ensinando. Agora, eu não posso exigir isso de todos. Agora eu vou ensinar isso todas as vezes que eu puder. Porque a anulação não é de Deus. Porque quando Jesus... Você vai ver que, olha só, você vai ver que a anulação que houve na Bíblia, realmente a anulação foi de Jesus. Foi o único que se anulou como ser celestial para se fazer em forma de homem. Isso é Bíblia, gente. E por que ele se anula? Ele se anula porque senão ele viria de forma como filho de Deus 100%, né? Apenas como filho de Deus, e não funcionaria. Por quê? Porque ele teria que provar a tal chamada carne, para que ele sentisse na carne as dores que você tem, que eu tenho, para que ele pudesse nos perdoar. Tá entendendo? Isso é muito sério. Eu tenho uma mensagem, eu gosto muito dela, prego pouco ela, mas eu digo, o tema dela é o seguinte: Jesus e você, tudo a ver. Eu até brinco usando o slogan, né, de uma TV, porque essa TV ela tenta colocar na mente que tudo que ela passa, ela quer que você viva também. Porque essa emissora, quando ela coloca emissora e você, tudo a ver, né? Você já sabe de quem eu estou falando. O que ela está tentando ali? Tentando trazer você para dentro da visão dela. Que temos uma particularidade, ou que quem assiste, né, tem essa emissora sempre passa assuntos ou tem uma programação que tem a ver com a tua vida e que quer ser referência para a tua vida. Quando, na verdade, a referência para a sua vida e para a minha vida é Jesus. Aí eu pego essa frase e mostro o porquê.
que Jesus tem tudo a ver com você. Porque aonde começa a história de Jesus? A história de Jesus na nossa vida passa pela carne primeiro. Jesus, ele se anula como Deus e vai parar no ventre de uma mulher. E agora ele é gerado igual a você e como eu. Ele vai sentir o processo inicial. Diga comigo, Deus me conhece, desde o processo inicial. Deus te entende, por isso que ele diz que ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Aí você vai entender que essas frases vão fazer um sentido. Porque ele sabe desde o início qual é o processo. Ele não sabe o processo só como Deus. Ele sabe o processo também como carne. Como alguém que viveu carnalmente no útero de uma mãe. E ele nasce. Jesus, ele nasce como a maioria dos seres humanos. Sem nada. Jesus nasce vestido com as roupas reais? Não. Ele nasce num lugar de luxo? Ele nasce em um lugar onde ninguém gostaria de nascer. O que Jesus está experimentando? Isso que a gente tem que entender. Porque apenas de 2 a 5% da humanidade é rica. Os demais são pobres ou de classe média. Mas mesmo assim, são pessoas que sofreram para chegar aonde chegaram. Uma pequena porcentagem nasceu ou veio de uma família ou tem um histórico familiar rico. Então Jesus, ele conhece a fragilidade e a fraqueza do homem na sua carne desde o seu nascimento. E ele não tem no seu nascimento o quê? Os louros de um artista. Jesus, quando nasce, ele nasce num lugar onde não tem louro, onde não tem glória. Ele nasce na estribaria, nós já conhecemos essa historinha, e ali ele tem, a priori, apenas a visita de quem? Do pai e da mãe, que supostamente o criariam na sua trajetória até ele se mostrar filho de Deus. Logo em seguida é que vão chegar outras 3 pessoas que o presenteiam. Veja se não é isso que acontece na sua vida. Quando o seu filho nasceu, quando você nasceu, na maioria, você vai perceber que é exatamente assim que acontece. Ele vive a fase humana como a sua. E ele entende que aí a Bíblia diz, que aí a gente vai entender, honrai pai e mãe. Por quê? Porque eles foram os primeiros a estar com você assim que você nasce. Amém? Então não é namorada, não é namorado, né? Não é amiguinho, é os pais. São os primeiros que você vai ter que dar importância, porque foram os primeiros a estar com você desde o princípio. Então, você vai ver que o nascimento de Jesus vai te ensinando a vida, que a vida ela é baseada em princípios. E aí a gente vai vendo Jesus crescer e você vai ver que a história dele é igualzinha à sua. Não vou pregar a mensagem toda aqui, mas você vai ver que a história dele é igualzinha à sua. Que quando Jesus vai crescendo, ele vai sofrendo até mesmo na mão do seu pai e da sua mãe, e sofre um momento muito interessante, que ele é esquecido. Ele é esquecido. Você vai ver que com 12 anos, Jesus é esquecido por Maria e José na festa. E os pais vão embora e quando se dão conta, cadê Jesus? Não ficou com você, José? Não ficou com você, Maria. Aonde está esse menino? Eles perderam Jesus. Aí a Bíblia diz o seguinte, pode um pai e uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus jamais se esquecerá de ti. Aonde Jesus estava quando esqueceram dele? No templo. E quem é que estava cuidando dele no templo? O pai dele, Deus. Você está vendo como a sua história, como a história de Jesus, ele vai gerando a história dele como a sua história. Amém? Amém? Então, ele vai percebendo, porque Jesus também teve o seu momento de ataque de fúria. Jesus também passou também. A carne de Jesus teve alguns momentos que sentiu. E não foi só nesse. Que Jesus foi no templo e quebrou tudo. Mas por que ele quebrou? Porque ele viu o que estavam fazendo na casa do pai dele. O Jesus está dizendo ali, ele não está dizendo para todo mundo quebrar tudo, mas ele está dizendo ali que ele não aceitava aquele tipo de evangelho. E ele, com autoridade, ele quebrou todo tipo de evangelho mentiroso e falso.
Ali ele coloca ordem na casa. O que nós precisamos aprender é colocar ordem na casa. É não permitir com que o mal ou o pecado incubado seja estabelecido. E não somente isso, ele vai passando na carne todas as sensações de fome, de frio, de tristeza, tanto que Jesus chora. E aí eu vou fazendo uma narrativa da vida de Jesus e eu vou te mostrando que a história de Jesus humanamente, não é como filho de Deus, mas humanamente é idêntica à sua. Tudo que você imagina passar, Jesus passou. Jesus teve amigos falsos. Jesus teve pessoas que ele acreditou e envergonhou. Então eu vou dando uma narrativa, uma mensagem linda, e que eu só estou te dando alguns pontos dessa mensagem. Eu estou mostrando para você que tem horas que Jesus, ele tinha os seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João. Mas tem horas na sua vida que você vai ter que aprender que a tua vida vai se basear no que você acredita sozinho, e não do lado de pessoas que você mais ama. Tem pessoas que você ama demais. Você pode amar o seu apóstolo, amar amigos, amigas, mas vai ter horas na tua vida que você vai ter que ir para o seu jardim do Getsemane e chorar sozinho. E você vai ter e vai chorar lágrimas de sangue. E nem por isso você vai poder desistir. Você vai até pensar, como ele pensou também: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Naquele momento ele estava vivendo a sensação da carne, mas quando ele analisou a sensação da carne, ele deixou o Espírito falar, e o Espírito então consertou o que a carne pensou, e ele disse: mas todavia, porém, seja feita a sua. Então ele não viveu, ele sentiu a carne, mas não deixou o sentimento ser da carne, mas foi o sentimento do Espírito. Então, o que nós aprendemos aqui é que essas sensações, elas jamais vão deixar de existir. Deus não fez de mim e de você robôs espirituais. Ele não fez de mim e de você pessoas sem sentimentos. Tanto é verdade que Deus, ele não impôs e não imporá a salvação a ninguém. A salvação é para quem quer, é para quem crê, para quem se arrepende e para quem se lança. E para quem quer deixar de viver na carne e viver em espírito. O que é viver em espírito? Não é viver alienado. É viver o quê? Uma visão espiritual debaixo da carne que você tem. Eu tenho inúmeras sensações. Pode até parecer que tem pastores que vivem no espírito o tempo todo. É mentira, não vive. Eu sou um desses. Não se engane. Agora, como eu tenho alguma base adquirida ao longo do tempo, eu tenho uma tendência, isso é experiência, a buscar, analisar espiritualmente o que minha carne está mandando fazer. Então, o que eu faço naquele momento? Eu não deixei de falar, eu não deixei de pensar, e nem tampouco deixei de agir. Porém, eu fiz tudo vocacionado no... Então, é muito bom você falar o que você pensa, mas no... É muito bom você fazer o que você pensa, mas fazer no... É muito bom você ter opinião, mas fazer no... Tá dando para entender a diferença? Como é lindo essa transposição de você pegar o texto e entender realmente o que essa palavra diz, porque a lei é aplicada sobre a carne. Mas o que agrada a Deus é quando conseguimos viver vocacionados no Espírito. Tentar tomar todas as decisões não é pensar, porque pensar, nós podemos pensar na carne. Grave isso aqui. Pensar, você pode pensar na carne. Você vai pensar na carne. Você vai imaginar na carne. Mas a atitude final precisa ser no Espírito. Essa é a grande verdade. Tudo que eu e você precisamos é viver uma vida melhor. E só dá para viver uma vida melhor quando eu tenho um manual de regra, fé e prática, que é a Bíblia, que é a palavra. Então a palavra vai me dizer, vale a pena? Vai acrescentar? Ou eu apenas vou mostrar o meu conceito humano? O meu conceito humano só vale quando o conceito espiritual for na frente. Isso é muito importante. Porque não adianta eu dizer, veja, não adianta eu dizer que o outro
está errado se quando eu disser, eu não provar que Deus está certo. Gravou isso aí? Isso é muito profundo que eu acabei de dizer para você. Não adianta eu dizer para o outro que ele está errado se eu não disser para ele que Deus está certo. Eu tenho que provar para ele com a minha atitude que Deus está certo. Não é que você está certo, mas que Deus está certo no que você está falando. Amém? Amém. Agora, isso é lindo, né? É uma experiência, gente. Eu tô montando o seu caminho. Eu estou montando aqui o caminho das pedras para a gente pensar ao longo da nossa vida espiritual, né? Tentar ao máximo crescer, porque isso para mim é uma experiência boa. Eu não sei, porque para alguns, o que acontece? Para alguns, isso é uma experiência dolorosa. Eu acho que eu vou exemplificar melhor falando debaixo desse ângulo. Para alguns, viver no Espírito é uma experiência dolorosa. É uma experiência angustiante. Eu acho que essa vertente que eu estou trazendo aqui para você, eu acho que ela vai ficar de mais fácil compreensão. Porque para muitos, viver no Espírito é algo impossível porque a alma dele ainda não consegue definir espiritualmente o seu melhor desejo. Por quê? Porque ele está ainda vivendo muito as questões carnais. E quando eu digo questões carnais, eu não estou falando de atitude mundana apenas. Eu estou falando de um pensamento que ainda não foi mudado e moldado conforme a palavra. Os irmãos estão entendendo? Amém. Porque a palavra ela muda meu pensamento. A palavra ela muda minha forma de agir. A palavra me coloca no chão. A palavra me coloca no chão ao mesmo tempo me faz subir para a glória, né? Então faz essas duas coisas ao mesmo tempo. Então quando a pessoa, aí que a gente vai entender por que tem muita gente que não consegue viver no Espírito. É por quê? Porque para ele dói demais. Para ele é um sacrifício. Mas aí eu estou falando de mim. Para mim, me traz prazer. Quando eu consigo olhar para uma falha minha e fazer uma força para não falar, mas dizer, meu Deus, como eu aprendi. Como eu fiquei feliz de não ter dito. Como eu fiquei feliz de não ter feito. Como eu fiquei feliz de não ter errado. Então, mas para mim foi um prazer. Só que tem gente, meu Deus, eu não estou fazendo não, mas isso, olha, é aquela sensação do tipo, se eu não fosse crente, mais ou menos assim, né? Se eu não fosse crente. Não é? Se eu não você dá uma sorte que hoje eu sou crente, né? Tem gente que fala isso, e eu não sei, e ele enche a boca dele, ou dela, né, no caso, e fala isso como se aquilo fosse bom, quando na verdade aquilo demonstra a fraqueza real, porque veja, quer ver outro assunto? Ela falou a fraqueza. Existe a fraqueza real e a fraqueza natural da carne. Olha só que coisa legal que eu vou falar aqui agora. A fraqueza real, né, é aquela que você, por algum motivo dentro, ou por ações na sua vida, você se nega a se levantar. Ou continua querendo viver aquele mundo errado. Agora, a fraqueza espiritual é aquela que você às vezes está vivendo, né? Tá difícil, hoje eu errei naquilo, mas não é isso que eu quero. Você até fraquejou espiritualmente, mas isso não quer dizer que você é fraco. Isso quer dizer que você fraquejou, entendeu, se arrependeu, mas continuou. Então tem gente que vive essa fraqueza na vida dela, real, que ela nunca se levanta. Ela nunca se opõe ao que ela está sentindo. Não, eu não aceito isso. Ela vive um fraco na sua realidade. Agora, eu posso ter uma fraqueza espiritual. Mas isso não quer dizer que Deus vai me condenar imediatamente, porque Ele percebe que eu tive um problema, mas que nesse problema eu estou resgatando os meus valores e dando a volta por cima. Você deu para entender a diferença dessas duas coisas? Sabe aquela pessoa que conhece o Evangelho,
que sabe que o caminho é Deus, mas ela não quer se levantar. Ela não aceita mais, ela não quer mais saber de Deus, ela não quer mais igreja, ela ouve uma palavra, mas o coração dela tá realmente fora do contexto. Ela não quer, a fraqueza é real. Ela realmente está derrubada, acabada. Essa é a fraqueza real. Agora, a fraqueza espiritual todo mundo passa, gente. Eu também tenho fraquezas espirituais. Eu também tenho abatimentos. Mas esses abatimentos, eles são facilmente resolvidos quando eu começo a pensar em qual é o meu alvo. E eu começo a me reerguer de novo. Não tem ninguém aqui super forte, mas todos aqui são super capazes de voltar a ser forte de novo. Essa é a grande diferença. Gente, o errar, a carne te fazer errar é normal. O que não é normal é você permitir com que ela te faça, continue te fazendo errar a todo instante, a todo momento, sem que você perceba que você errou. Esse é o grande problema. Você está errando, igual uns e o outro que eu conheço, erra. Aí você vai conversar com ele, não, eu estou bem, eu errei, não errei não. Ele não consegue perceber, a alma dele não consegue perceber que ele errou. Momento nenhum. E aí é um perigo. Aí é um grande perigo. Então, diante desse assunto importantíssimo que nós estamos falando, nós vamos perceber que esta carne, ela só será vencida, Iraci, no grande dia. Essa carne só deixará de falar no grande dia. Só deixará de ter ação ativa, participante, no grande dia, no arrebatamento da igreja. Ou na sua e na minha morte. Porque aí o Senhor retornará com o espírito para ele, o corpo, a carne, volta para a terra e a alma vai sofrer o julgamento. Após isso, sofreremos uma mudança e do corpo corruptível se transformará em um corpo incorruptível. Agora a carne sempre vai falar. Tá? Não tem jeito, ela é real. Agora, o que a gente aprende aqui dentro? A gente aprende a usar menos a carne e mais o espírito. Acho que essa é a maior vocação de quem quer melhorar. É a cada dia usar menos a carne. Mas a carne, ela te dá sensações naturais. Mas que a carne te dê sensações que não prejudiquem a tua vida ativa com Deus. Amém? Porque essa é a parte mais importante. A carne, ela vai existir. O que eu não posso deixar é com que a minha carne me atrapalhe espiritualmente com Deus. Eu vou falar, eu vou questionar, mas toda a minha palavra, todo o meu questionamento, todo o meu pensamento, ele vai estar sempre direcionando uma visão. Eu não posso queimar o reino, atrapalhar a vida espiritual de ninguém, gerar problemas que venham gerar circunstâncias malignas por conta daquilo que eu disse, né? Quando eu analiso por esse ângulo, eu posso fazer qualquer coisa e falar qualquer coisa. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode falar, pensar o que você quiser, porém nem tudo lhe convém, porque isso vai te atrapalhar. Tudo aquilo que falamos, não pensando no espírito, mas apenas na carne, sempre vai atrapalhar. Se não te atrapalhar, vai atrapalhar o outro. E a pergunta que eu tenho para nós, vale a pena atrapalhar o outro para prevalecer a minha razão? Não. Por quê? Porque nós aprendemos que nós temos que amar o próximo, como a nós mesmos. Então, isso é um conceito. Quando eu entendo esse conceito, eu não vou deixar de dizer para o próximo que ele está no pecado. Mas eu também não vou precisar matar ele para dizer isso. É apenas um jeito diferente de falar. Por exemplo, ontem, vou dar um exemplo de ontem. Eu vi nitidamente o adversário usar um ser humano. E eu poderia ter sido grosso, ignorante, e não fui. Mas falei a mesma coisa. Quando eu citei a parábola, né, da mulher que falou, né, para Paulo, que ele era filho do Deus Altíssimo, tentando ganhar ele no elogio, tentando modificar para tentar ganhar, e se esconder ali para que Paulo não percebesse a influência do maligno nela, Paulo, que não era bobo nem nada, se incomodou com aquilo e repreendeu aquele demônio no espírito, não foi na carne. Então ontem o que eu fiz? Pergunta se chiou. Ficou quieto.
Por quê? Porque eu falei no e não foi na, mas eu falei a mesma coisa. Eu quis dizer para ele, no espírito, que toda a atrapalhação que ele quis fazer, ele não teve sucesso. Tanto que no final ele disse o quê? Eu vim para fazer confusão, mas não consegui. Ou seja, isso é muito sério. Agora você imagina se eu sento o sarrafo. Você imagina se eu bato sem dó, sem piedade. Você sabe o que iria acontecer? O diabo ia pegar a minha palavra, e a minha palavra não estaria errada não, hein? Porque eu estava com autoridade, estava em cima do púlpito, estava falando em nome de Deus, mas do jeito errado. E o diabo ia dizer, ia apontar de lá, ia dizer algumas frases que poderiam me envergonhar. Só que antes de eu ser envergonhado, eu envergonhei ele primeiro. Eu não vou nem dizer o quê, mas eu tenho exatamente, porque a minha experiência me mostra, eu sei quais são as armas que ele poderia usar. Mas antes dele vir com o milho, eu já estava com o angu pronto. Mas isso a gente só consegue perceber, gente, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu já sofri um bocado, eu aprendi um bocado, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos conquistando experiências. Né? Estamos reunindo bases espirituais para combater os sentimentos que a carne provoca em nós todos os dias. Então é quando a Gabi está com vontade de falar brabo com o Yuri, mas ela olha para ele no espírito e diz, olha, eu estou com vontade de bater em você, mas o meu coração tem tanto amor por você no reino do espírito, que eu vou orar pela tua vida. Acabou ele, destruiu ele. A mesma coisa ele para ela. Vocês estão... Eu brinquei aqui, mas essa é a realidade. Né? Então, o que a gente precisa é entender como a carne funciona e você mostrar como o Espírito de Deus funciona dentro de você. É dizer isso para ela. Quem é que está mandando em você? É o Espírito da carne que habita. Não é que... o Espírito da carne que eu estou falando nesse sentido, porque a carne já habita em você. Mas é a essência da carne, né? Eu estou usando esse contexto, essa visualização. O que é que fala mais alto dentro de você? Esse Espírito da carne que habita ou o Espírito de Deus que você sabe que está ali dentro? Então é essa briga constante que você vai ter. Né? Eu aprendi algo que eu nunca mais esqueci, é o que você alimenta dentro de você. É o lobo que existe ou é a ovelha? Entendeu? E não adianta, todo mundo tem um lobo, eu tenho um lobão. Todo mundo tem um lobo dentro. E todo mundo também pode ter uma ovelha. Nem todos têm nem ovelha mais. A vida dele é só lobo. É lobo de um lado e um bode do outro. Só o sangue. Mas, partindo do princípio, todo mundo tem um lobo e tem uma ovelha. O que é o lobo? O lobo é o lado mal que nós temos. É o lado da falta de Deus. Porque a falta de Deus, gente, nos faz ter as sensações e fazer coisas negativas. É a falta de Deus. É o lado da carne, que é o lobo. E a ovelha é o lado da essência que Deus colocou em nós, mas nós temos. E a pergunta é, quem é que você está alimentando hoje aqui? E quem é que você está alimentando lá fora amanhã? Essa é a pergunta. Quem mais você alimentar é esse que vai vencer. Só que tem um problema aí, irmão. O problema é que o lobo, quando ele tem força, ele destrói a ovelha, ele mata a ovelha. A ovelha não faz isso. E agora? Como se proteger dessa situação? Vou repetir para você. O lobo, quando está forte, ele tem o poder de te destruir. A ovelha que tem dentro. Mas quando a ovelha está forte, ela não tem o poder de destruir o lobo. Porque ela não tem essa conotação. Por isso ela é... Não, ovelha. E é espírito, claro, ela respondeu certo. Então, você vai perceber que a briga é quase que desleal. Eu estou tentando fazer você entender. É uma briga quase que desleal, se não fosse um detalhe. O lobo tem poder de te destruir. E a ovelha não. Mas a ovelha, quando alimentada, faz com que o lobo não seja alimentado. Lobo fraco, o que ele faz? Morre e não tem força para
atacar. Vocês estão entendendo? Profundo. Se você alimentar a ovelha fica forte. Ela não destrói o lobo. Por quê? Por que eu estou dizendo que a ovelha não destrói o lobo? Porque a própria Bíblia diz que quem vai destruir Satanás é Deus. O ser humano não tem capacidade para destruir o diabo. E a essência deste mal que há em nós não temos poder de destruir. Nós temos poder de nos afastar. Amém? Amém. Fugir da aparência. Então é isso que você vai fazer. Então a ovelha, ela faz o quê? Ela não destrói o lobo. Ela foge da aparência do lobo. E aí, vamos agora entender a história, como ela vai funcionar dentro de você. Se o lobo não está sendo alimentado, ele fica fraco. Estando fraco, ele não tem poder de te atacar. Ele não tendo poder de te atacar e você estando forte, a ovelha tem 4 patas, que consegue sair de perto da aparência do... Então, se você sair da aparência do mal, você já está fazendo algo sensacional. Porque o importante não é matar o lobo, o importante é fugir de perto do lobo. Da aparência do mal. Essa é a parte mais importante. Então, quando você consegue alimentar esta ovelha, o lobo perde força. E se ele perde força, você está forte. Amém? Amém. Porque essa é a nossa essência. Então, quando a gente consegue viver isso, entender isso, nós crescemos absurdamente diante do Espírito de Deus. Então, você vê que o que ela disse aqui levantou um assunto de grande importância para todos nós. Porque a gente tem que saber fazer essa diferenciação, porque senão a gente pensa que a gente vai virar... Eu acho que é por isso que tem muita gente lá fora que acha que não vem para a igreja, porque tem essa sensação. Ah, mas eu sou pecador. Ele até fala isso, eu não tenho força para ficar, eu não consigo, porque eu tenho um monte de falha, eu tenho um monte de pecado. Me diz quem é que está dentro da igreja que não o tem. Agora, o que eu tenho é muita força de vontade de continuar lutando contra a carne todos os dias. Essa é a maior verdade e o que me faz crescer diante do Rei. Amém? Eu queria que você desse continuidade ao que está sendo dito, ao que já foi colocado. Ficou claro, Iraci, para você? Ficou ótimo, legal, isso é bom. E eu queria que você pudesse falar sobre essa questão agora. Vamos lá. Quem mais? Isso, vamos lá. O senhor perguntou qual o texto aqui que nos chamou mais atenção. Isso. E eu vejo aqui, por exemplo, o versículo 7 de Romanos 1, Romanos 8, ele diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E como a Iraci falou, às vezes nós temos Depois que abre a nossa visão, depois que muda essa visão, porque a gente torna a ver de uma maneira diferente. Quando a gente muda essa visão, o pensamento muda. Quando muda o pensamento, o ato está mudando. Olha o resumo de tudo. Vem para o entendimento, abre a visão. Quando abre a visão, a gente muda o pensamento. Quando muda o pensamento, nossos atos mudam. Aqui nós estávamos falando de contenda, de amor, de amar o próximo. Eu vou levar então para esse lado. Quando a gente tem uma aparência de uma pessoa, eu não vou muito com aquela pessoa. Aquela pessoa, tem uma coisa assim que eu não gosto. Quando a Tati chega para mim e fala, olha, mas a pessoa é tão boa. Aí ela vai abrindo o meu entendimento. Mas a pessoa tem isso, a pessoa faz isso, a pessoa cozinha bem, a pessoa é boa, ela faz isso, tem atos bons, ela fez isso para mim, ela fez isso. Começou a abrir a minha visão dessa pessoa. O meu entendimento dessa pessoa, a Tati estava me trazendo à memória o meu entendimento e a visão vai mudando. E é normal isso, né? Poxa, mas ela falou tão bem de você, e como é que você tem essa visão? E aquilo vai mudando dentro de mim. Automaticamente, o pensamento mudando, a visão mudando, até o meu comportamento com esta pessoa vai mudar. Então, é um resumo simples para mim que eu vi.
Se eu tenho entendimento da palavra, tenho entendimento do Espírito, o Espírito fala comigo e eu estou estudando e eu estou vendo isso, abre a minha visão e o meu entendimento. Automaticamente o meu posicionamento, os meus atos vão mudar. É simples assim. Sabe, aquela vontade que eu tinha de socar, eu já não tenho mais. Eu mudo, porque eu penso, realmente não vale a pena. Eu acho que não é por aí. A gente vai mudando. E isso é com treinamento muito forte. É muito difícil. Muito fácil estar falando. Mas é um exercício, assim, muito Por isso nós difícil. estamos aqui. É por isso que nós estamos na igreja. Vamos resumir? Por que nós vamos aos cultos? Por que a gente ouve a palavra? Para que a gente está na internet, muitos ali, né, ligadinhos? Porque eles querem ter um entendimento. A alma está carente de entendimento da palavra de Deus, do Espírito. Para que a gente venha abrir a nossa visão das coisas para poder mudar um caminho, mudar as posições. E a gente vai deixando aquele pecado. Se a gente falava mal de alguma coisa, a gente já não fala mais. Se a gente tem um sentimento com a outra pessoa, já não tem mais. Se a gente tinha vontade de fazer alguma coisa errada, já não tem mais. Se a gente gostava de beber, não tem mais. Gostava de fumar, não fuma mais, né? Eu já bebi, já fumei. Deus me tirou assim de um campo muito complicado. E tem isso aqui, Senhor. Porque eu fui abrindo o entendimento e eu sei que aquilo não é. E com o entendimento daquela situação que vai ferir o espírito, eu estou sem o temor do Senhor, não tenho aquele amor, por isso que eu não luto, não tenho força, eu vou buscando força e o entendimento completamente vai criando força. Aí é o que foi falado. A carne, o lobo, vai ficando fraco e a ovelha vai ficando fortinha. Amém? Amém. Glória a Deus. Enquanto ela está... Importante aqui lembrar a questão do lobo. E aí eu vou dizer, isso aí é muito sério, para finalizar essa questão. O lobo, ele vai precisar existir. É necessário que ele exista de alguma forma. Por quê? Porque você só continua alimentando esta ovelha porque você tem certeza que tem um lobo que está pronto para te matar. Se eu arrancar esse lobo, duvido que você vai dar a mesma alimentação para essa ovelha. Você não vai dar. Você só se protege porque você sabe que pode ter um perigo. A nossa proteção, ela está baseada no perigo também. Né? Ou seja, a nossa reflexão, ela precisa ter uma veia espiritual de observação, o que pode acontecer se eu não fizer. Ou seja, se tem um lobo. Se tem um lobo. Então, a gente tem que ter essa convicção, não tem jeito. Porque tem gente que brinca. Isso não vai acontecer nada, como se não existisse um lobo. Aí eu lembrei do que você sempre fala em casa. Às vezes, a gente, numa simples conversa dentro de casa, eu abro a boca e falo alguma coisa. Ele, não fala. Mas eu não falei nada demais. Não fala, porque você está alimentando o lobo. Então eu vejo, não alimentar o lobo, não é só você lutar sem falar. Só no seu pensamento, aquele estudo, naquela busca. Mas é no seu falar. Você, ao falar qualquer coisa, você alimenta aquele lobo numa proporção imensa. E eu aprendi isso com você. Com ele em casa, ele fala assim, fecha. Mas eu estou pensando, não quero falar. Pensa. Tem várias vezes. Repreende esse pensamento e não fala, porque você está alimentando. Não alimenta. Então ele tem muito esse cuidado. Em casa a gente não pode... Ele cala. Não porque a gente quer fingir não ser, mas aquilo no reino, uma palavrinha já basta para alimentar aquele lobo e aquilo vira um gigante. Que geralmente você fala e não tem a solução. Então, para que falar? Esse é o grande X da questão. Mas a vontade de falar é grande, né? Por quê? É porque você tem vontade de desabafar. Aprenda uma coisa. Todo desabafo precisa conter um momento de solução. Você desabafar por desabafar, não sei se é o melhor a ser feito, na minha opinião. Por quê? Para mim desabafar, eu preciso desabafar com uma solução.
ou com resultado, e principalmente espiritual. Porque senão vira só um desabafo incoerente. Porque se eu falo alguma coisa, se eu quero falar algo de você, pastora Célia, vou desabafar, eu tenho que desabafar com um conceito, para trazer à luz uma solução. Senão, eu só ou magoei ou ofendi e não resultou em nada. Então isso é uma questão, não é espiritual somente, é de inteligência também. Eu pego muito nesse ponto, porque meu jeito de falar, meu jeitão, eu não gosto de crente burro. Porque tem gente que não sabe ter o mínimo de inteligência humana a perceber certos detalhes. Porque isso atrapalha demais o andamento espiritual da igreja. Que é você, estou falando igreja só aqui não, que é você. Então, eu sei que às vezes eu lembrei porque realmente é engraçado. Tem hora que eu fico vendo o zóio dela assim, querendo falar, né? Então, Você desligou. Quando eu estava tendo esse debate, o Espírito Santo me trouxe a memória, né, a palavra que está lá em Gênesis, até anotei aqui, no 4, versículo 7, que fala sobre Caim e Abel. No momento que Caim estava, né, tendo pensamentos, sentimentos de inveja contra o irmão, e Deus, né, fala com ele, fala assim: Caim, o pecado jaz à porta do teu coração, está batendo, cabe a você dominar. Então, tem uma frase aqui que o apóstolo falou, que é: a carne sempre vai falar. Eu acrescentei, mas não pode prevalecer. Isso aí. Né? A carne sempre vai falar, mas ela não pode prevalecer. Então, a gente tem que ter esse entendimento, tem que ter essa, né, inteligência de entender que vai existir momentos de ira, vai existir momentos, né, mas não é Deus que vai vir e vai entrar por você no momento ali, é você que vai dominar. É você, porque Ele te deu esse livre-arbítrio que a gente fala, Ele te deu esse domínio. Então, cabe a nós dominarmos o pecado. Eu me lembrei também de um testemunho que antes da minha conversão, eu e meu cunhado, a gente brigava direto, a gente discutia muito, porque eu não concordava com certas atitudes dele e a gente sempre discutia. E quando eu me converti, foi a última discussão que a gente teve. Ele discutiu por causa de uma bicicleta, a gente morava no mesmo quintal, e nessa discussão ele começou se exaltando, falando muito alto. Ali eu me lembrei que cabe a mim dominar o pecado da minha carne, a ira, né? E eu falei: não, eu vou fazer diferente. Foi muito difícil porque eu achava, né, que estava certa, foi tudo eu que levei o prejuízo. Enquanto ele começou se alterando, gritando, falando, eu me calei. Nisso que eu me calei, ele olhou para mim e ele não entendeu. Ele ficou assim, tipo assim: essa não é Vanessa, porque eu sempre batia de frente com ele. Eu me calei, aí peguei e subi a escada da minha casa e ele: você não vai falar nada não? Ele nem acreditou. Que não sei o que, botou a mão na cintura. Eu subi, doido pra voltar e dar um socão. Subi, sério. Quando eu bati a porta do meu quarto, da minha casa, eu caí de joelho. Parecia que o Senhor estava me entregando o troféu. Eu me senti, eu falei: caraca, eu consigo, eu posso. Isso é legal, né? Eu consigo, Eu posso, entendeu? Porque às vezes a gente leva tudo pelo lado espiritual, emocional, sentimental, não. O lado humano. Nós somos capazes sim de dominar. Amém? Deixa eu só complementar esse meu raciocínio aí. Falar uma coisa que o Paulo não está aqui, eu posso falar. Olha a internet. Não, né? Não sei. Liga agora. Não sei. O Paulo, olha, uma atitude dele Tá passando bem? mudou muita situação. Por quê? Filho, dá uma ajuda. Às vezes o Paulo, ele ficava Precisa ouvir. Vamos orar, irmãos? Vamos por esse momento aqui. Vamos fazer uma oração para a nossa irmã que está a glicose dela. Ontem ela precisou se ausentar do culto rapidamente.
Tá, agora tá. Começa a baixar. Ela começa a baixar. Aí. Tá 142, já tá 86, aí eu começo a passar mal, vai para 30. Então vamos. O que a gente pode resolver de imediato aqui, fora a oração? Medicamento que você tem que tomar? Aprenda isso. O Espírito de Deus vai agir conforme a sua necessidade. Você tem que, quando você colocar essa visão, aplique ela desta forma. Não mude essa fórmula. Porque a gente tem uma tendência de aplicar esta fórmula de outro jeito. O Espírito de Deus vai agir conforme a vida do outro. Mas é a minha vida, né? A necessidade do outro, não, é na sua mesmo. O Espírito de Deus, ele age conforme a sua necessidade, não é a do outro. A do outro, Deus está cuidando, né? Irmãos, infelizmente... Não, sim, vai. Vai dar Vai, já era para... Estava preocupado, infelizmente é uma questão... Tá, não tá orando, tá, filho? Ajuda aí o evangelista, só... Isso. Robson, qualquer coisa, passa uma mensagem para mim, tá? Cabelinho, né? É. Tá passando mal, mas Amados, o cabelinho da outrazinha bonitinha. Foi muito bom. Tchau. Deus abençoe. Foi muito bom essa noite. Eu acho que aprendemos um pouco mais. Amém? Quem aprendeu algo, diga amém. Amém. Eu creio que servirá de prumo, de rumo para inúmeras situações da nossa vida, do nosso cotidiano. Então eu louvo a Deus e estamos chegando ao final dessa escola de profetas, onde o Espírito do profeta maior falou a cada um de nós. Amém? Então eu louvo a Deus e tem outras e outras coisas que a gente vai poder até falar nesse Romanos, capítulo 8. E semana que vem, vamos ver o que o Espírito de Deus fala, porque a outra lição é até interessante, mas eu não sei se aplica, eu não sei se vai se aplicar ao que nós estamos acostumados, porque a gente vai falar sobre Israel no plano da redenção. Para entender isso aqui, tem que ter uma visão de Israel. Se não tiver visão de Israel, não entende, né? Porque muita gente olha Israel apenas como um país meramente, não é. Israel é um negócio forte, né? A Bíblia diz que se você orar por Israel, só orar, você vai prosperar. Eita! Só orar. Então é forte. Hora de dobrar seu joelhinho, ora por Israel. Se a Bíblia está dizendo que quem ora por Israel prospera, eu não sei o que o povo está fazendo aí, dando como é que é, pagando, engolindo mosca, como diz aí, né? Agora, é um assunto que eu não sei se eu vou falar, porque como a gente não tem muita particularidade em questão de Israel, mas eu posso lançar esse desafio, embora eu seja apaixonado por Israel, eu gosto muito de Israel, os já sabem aqui, faço e tomo algumas atitudes do povo de Israel, aplicando como ensinamento, mas infelizmente eu tenho que admitir que essa não é a visão das igrejas, né? E aí, quem veio de outras igrejas tem dificuldade de entender, né? Foi ministrado de outra forma, e eu sei que é bastante complexo. Mas quem quiser aprender, eu estou aqui para ensinar. O pouquinho que eu sei sobre Israel, a cultura de Israel, eu posso ensinar. Mas sei que essa não é um assunto que agrada às igrejas pentecostais, né? Foge um pouco do contexto aí da maioria, porque não foi ensinado. Quando, na verdade, só para dizer para você, e a gente finalizar aqui esse raciocínio, para dizer a você que o nosso evangelho, ele não vem da Europa. O nosso evangelho, ele vem de Israel. E nós vivemos, infelizmente, e felizmente ao mesmo tempo, um evangelho europeu, que foi disseminado, que foi estudado pelos europeus. A Assembleia de Deus, estou dando esse nome em particular, ela foi fundada por europeus. Então, existem alguns conceitos que são sociais.
E aí você vai entender por que a Assembleia de Deus começa com roupa até o pé, sai até o pé. Não é por causa só de santidade, não. É porque o europeu sente muito frio. Então lá se usa muito terno. Então isso foi aplicado também, de uma certa forma, naquele tempo, naquela época. Então você vai perceber que até essa questão da antiga, né, Assembleia de Deus tem muito disso também. Agora, o Evangelho, ele não é europeu. Ele não pode ser americanizado. A teologia hoje, ela é americanizada, sendo que a verdadeira teologia, ela é judaica, ela é bíblica, cristocêntrica. Então, a gente tem que entender essas vertentes aí e saber dividir isso de forma inteligente. Amém? Divides, né, pastor? Doutrinas e costumes. Isso, a gente tem que saber a diferença disso aí. Amém? Maravilha de Deus. Então vamos orar, vamos finalizar essa noite, né? Debaixo, como é que tá seus olhos? Tá melhorando? Tá. Amém. Vamos orar então. Soberano Deus e eterno Pai, que nesta noite, Senhor, diante do Teu Espírito e da Tua glória, nós queremos Te agradecer porque mais uma vez o Teu Espírito falou conosco e o Senhor usou, Senhor, inúmeros momentos para nos corrigir, para alimentar a nossa fé e nos dar base para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado pela vida daqueles que estão conosco nesse projeto, porque esse é um projeto não meu, mas é um projeto da Tua igreja, do Teu reino, porque este é o projeto da Bíblia, aprender a palavra para viver diante da palavra. Meu Pai, leva, meu Pai, os Teus filhos com segurança, leva, meu Pai, com tranquilidade para os lares e te peço, meu Deus, para agir na vida, Senhor, da nossa irmã Iraci, que está enferma, Pai, que diante deste mal que atingiu a ela, mas sei que o Senhor trará vitória, sei que o Senhor abençoará, porque eu sei o esforço que ela fez para estar aqui, porque ela passou uma noite difícil, um dia difícil, mas mesmo, ó Pai, sabendo que estava debilitada, ela não quis faltar o culto dessa noite. Honra, meu Pai, a fé da Tua filha, meu Pai, e abençoa de uma forma especial. Também nós oramos pela Márcia, que também não pôde estar aqui, meu Pai, pela enfermidade sobre o seu corpo. Visita a sua filha agora, nesta hora, diante da sua casa também. Bem como o Senhor Amabílio, a Ilma, Pai querido, por conta do tempo, por conta da sua idade natural, sei que os seus ossos e o seu corpo já não correspondem mais com aquilo que a mente gostaria de fazer. Toma os teus filhos, abençoa e livra de todo o mal. Também toma, meu Pai, a Elizabeth, que está, meu Pai, nesse exato momento, com febre em sua casa. Quantas pessoas ficaram enfermas e atingiram um grau de dificuldade de estar conosco hoje aqui. Mas abençoa, guarda, protege e livra de todo e qualquer mal. Assim, nos levantamos diante desta corrente de oração, clamando por aqueles que não puderam e abençoando aqueles que estiveram. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Erga a tua mão, que a graça e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. E todos digam: Amém. Acabou. Aprendeu, né, missionário?